Iraque e os Estados Unidos. Muita gente tem sono quando a gente fala dessas guerras, mas essas guerras também tiraram o sono de muita gente, foram muito violentas e... enfim. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. Uma das guerras que ocorreu entre o Iraque e os Estados Unidos foi a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo teve início em 1990 e terminou em 1991. Ela envolveu as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos que enfrentaram o Iraque. A Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, aconteceu entre agosto de 90 e fevereiro de 91. Teve como participantes o Iraque, sob a liderança de Saddam Hussein, e as forças internacionais sob a liderança dos Estados Unidos. Naquela época, o Conselho de Segurança aprovou a invasão do Kuwait para libertar os cidadãos kuwaitianos. A Guerra do Golfo também foi considerada uma das guerras mais sangrentas da Guerra Fria e mais até sangrenta que a Guerra da Coreia. Naquela época também aconteceram vários avanços tecnológicos, como aviões que não eram detectados por radares e bombas inteligentes. Esse é o pronunciamento do presidente americano George W. Bush, e a parte mais importante, ele dando um prazo de 48 horas para que o líder iraquiano Saddam Hussein deixe o país juntamente com seus parentes, seus aliados mais próximos. Portanto, quarta-feira à noite, se o presidente americano, se o líder iraquiano Saddam Hussein não deixar o país, não deixar o poder, o presidente americano George W. Bush foi bem claro, apesar de não ter um apoio das Nações Unidas, o ataque começará. A Segunda Guerra foi a Guerra do Iraque, também conhecida como Segunda Guerra do Golfo. Ela aconteceu em 2003 e foi liderada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos alegaram que eles invadiram o Iraque procurando por membros do grupo Al-Qaeda. Confira a seguir mais detalhes sobre essa guerra com o Ian. A Guerra do Iraque, ou a Segunda Guerra do Golfo, começou em 2003 e foi até 2011. O motivo foi a acusação do Iraque de estar desenvolvendo armas de destruição maciça e ligação de Saddam Hussein com a Al-Qaeda. Não foi encontrada nenhuma prova disso. Após a invasão, ocorreu a derrota e a fuga de Saddam Hussein. Os Estados Unidos tentou estabelecer um governo democrático lá, mas falhou, ocasionando uma guerra civil entre os xiitas e os sunitas. Teve entre 100 mil e 500 mil fatalidades. O presidente Barack Obama diz que os ataques aéreos norte-americanos no Iraque vão prosseguir enquanto for necessário. Obama não disse qual será a duração da operação em curso no Iraque, mas afirmou que não seriam só algumas semanas. Isso vai levar algum tempo, disse ele durante uma breve entrevista coletiva antes de deixar Washington para 2 semanas de férias. Apesar dos ataques de ontem com bombas guiadas por laser contra a artilharia dos jihadistas, Obama afirmou que não vai mandar tropas terrestres. Ele acordou com o primeiro-ministro britânico David Cameron e com o presidente francês François Hollande a assistência humanitária para os civis iraquianos. Os primeiros aviões de transporte já lançaram água e comida para refugiados numa área montanhosa depois que os islamitas invadiram a cidade de Sinjar. Em agosto desse ano, os Estados Unidos bombardearam o Iraque, mas não para bombardear o país Iraque, e sim um grupo que eles consideravam ser perigoso. Confira a seguir mais detalhes desse conflito com o Gabriel.
Eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre a guerra do IE, guerra contra o Estado Islâmico. Ela está acontecendo atualmente porque os Estados Unidos resolveu prolongar os conflitos que aconteciam entre eles e o Iraque. Essa ação dos Estados Unidos não é contra o Iraque em si, mas contra um grupo específico que lá vive. Esse grupo é o de sunitas extremistas jihadistas. Eles são considerados pelos americanos como terroristas e por isso eles são perseguidos. O Pentágono e a Casa Branca declararam em agosto deste ano guerra oficialmente contra o Estado Islâmico. A ação antiterrorista, de acordo com Barack Obama, é necessária e acontecerá independente de qualquer coisa e aonde precisa ser feito. Por isso já foi cogitada a invasão da Síria e foi invadido também o Iraque. Isso faz com que os conflitos entre os Estados Unidos e o Iraque permeiem mais de 20 anos. E essa é basicamente a guerra do IE. Os extremistas do Estado Islâmico e outras guerras estão agora do mesmo lado da trincheira a criar curtos para este. Vocês acabaram de assistir um pouco mais sobre os conflitos que ocorreram e que estão ocorrendo entre os Estados Unidos e o Iraque. A gente espera que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o assunto, que pode não ser muito interessante para você, mas que mudou a vida de muita gente. Nós voltamos a qualquer momento e a cobertura completa no Fantástico.